Sabe qual é o grande motor da indústria desde sempre? Uma busca constante para ser melhor, mais rápida e, claro, mais segura. É essa busca incansável que move cada revolução. E hoje, ela nos leva direto para a indústria 4.0, o que promete ser o próximo grande salto na maneira como a gente faz as coisas. Então a pergunta de US$ 1 milhão é: como é que se constrói essa tal fábrica do futuro? A resposta não está numa tecnologia só, não. É mais como montar um quebra-cabeça gigante com várias peças que precisam se encaixar perfeitamente. Vamos dar uma olhada nas principais peças desse quebra-cabeça? Certo, vamos começar pela nossa primeira peça, a realidade aumentada. É só imaginar a cena. Um técnico tentando consertar uma máquina super complexa com milhares de peças. Manuais impressos gigantescos, diagramas que ninguém entende. É um prato cheio para dar erro, né? Pois é exatamente aqui que a realidade aumentada entra em jogo. A realidade aumentada, ou simplesmente RA, faz uma coisa que parece ficção científica. Ela joga informações digitais em cima do nosso mundo real. E o pulo do gato é este: ela não apaga a nossa realidade. Muito pelo contrário, ela melhora a nossa realidade, adicionando dados úteis bem ali na nossa frente, onde a gente precisa. E olha, é super importante não confundir com a realidade virtual, tá? Pensa assim, a realidade virtual te leva para um outro mundo, um mundo totalmente digital. Já a realidade aumentada te mantém aqui, no mundo real, mas te dando uma espécie de superpoder. Imagina só um técnico olhando para uma peça e vendo as instruções de reparo flutuando em cima dela. É isso. E como é que essa mágica acontece na prática? É um processo bem direto, em 3 passos. Primeiro, uma câmera, que pode ser de um óculos especial ou de um tablet, captura o que o operador está vendo. Segundo, um software bem inteligente reconhece aquele objeto e puxa todas as informações sobre ele. E por último, o sistema projeta essa informação. Pode ser um manual, um alerta, qualquer coisa, bem em cima da visão do mundo real. Se a realidade aumentada muda o jeito que a gente enxerga a fábrica, a nossa próxima tecnologia muda o jeito que a gente trabalha nela. Por décadas, robô industrial era aquela imagem, né, uma máquina gigante, super forte, mas trancada numa jaula de segurança. Era uma barreira literal entre as pessoas e as máquinas. Mas e se desse para quebrar essa barreira? E se os robôs pudessem finalmente sair dessas jaulas e se tornarem, sei lá, colegas de trabalho de verdade, atuando bem do ladinho das pessoas com segurança? Pois é, essa é a ideia por trás dos cobots. E a diferença aqui é da água pro vinho. De um lado, uma ferramenta isolada. Do outro, um parceiro de equipe. Os robôs não precisam de jaulas, porque eles são cheios de sensores que param tudo se chegarem perto de alguém. São muito mais fáceis de programar e foram feitos para colaborar. É melhor pensar neles não como uma máquina bruta, mas como um assistente robótico. E o resultado dessa parceria é simplesmente transformador. Quando as pessoas e os robôs trabalham juntos, a produtividade, vai lá para cima. As tarefas terminam mais rápido e, o mais importante de tudo, o ambiente de trabalho fica muito mais seguro, porque o robô pode assumir aquelas tarefas mais arriscadas ou super repetitivas. Beleza, já vimos como interagir com as máquinas e com o ambiente. Agora, vamos falar da fabricação em si. E aqui a gente tem 2 desafios enormes: como criar peças customizadas, uma a uma, sem desperdiçar material, e como monitorar operações que acontecem em áreas gigantescas. As respostas para isso vêm da impressão 3D e dos drones. Vamos começar com a manufatura aditiva, que todo mundo conhece como impressão 3D. A fabricação tradicional funciona como um escultor. Pega um bloco de material e vai tirando tudo o que não precisa até sobrar a peça. A impressão 3D faz o exato oposto. Ela começa do zero e vai construindo o objeto, adicionando material camada por camada. A lógica é totalmente invertida. E o processo é até bem fácil de entender. Primeiro, o modelo 3D é criado no computador. Depois, um software pega esse modelo e fatia ele em centenas, às vezes milhares de camadas fininhas, como se fossem panquecas digitais. Por fim, a impressora lê esse mapa e constrói o objeto de verdade, uma camada de cada vez. A parte boa? Dá para criar peças com formatos super complexos, que seriam quase impossíveis de outro jeito e com praticamente zero desperdício de material. A parte, digamos, não tão boa é que a precisão e a variedade de materiais ainda são um desafio. Então, para produzir milhões de peças iguais, ela ainda não é a melhor opção. Ok, isso resolve como fabricar as peças. Mas e aquele outro desafio, o de monitorar áreas gigantes? Bom, para isso, a solução vem de cima.
Os drones, que são os veículos aéreos não tripulados, funcionam literalmente como os nossos olhos no céu, resolvendo problemas de escala e acesso que antes eram impensáveis. E o que torna os drones tão poderosos é a versatilidade deles. Num dia, ele está sobrevoando uma plantação para ver se a colheita está saudável. No outro, está inspecionando uma linha de energia de altíssimo risco sem colocar ninguém em perigo. Ou quem sabe até entregando remédios num lugar isolado. Eles estão virando uma ferramenta para todo tipo de trabalho. Para a nossa última tecnologia, vamos falar de um problema que não é físico, é de informação. É só imaginar uma fábrica com milhões de peças, componentes, parafusos se movendo o tempo todo. Como é possível saber onde cada uma dessas coisinhas está, de onde ela veio e para onde ela vai? A resposta está na identificação por radiofrequência, ou RFID. A melhor analogia que existe é o sem parar do pedágio. É exatamente a mesma lógica. Uma etiquetinha, um chip, é colado no objeto e um leitor consegue identificar esse objeto à distância, por rádio, de forma totalmente automática. Com essa tecnologia, cada peça ganha uma identidade única, quase uma impressão digital. Todo o histórico dela, por onde passou, o que foi feito, tudo é registrado automaticamente. Isso elimina o erro humano e cria um banco de dados perfeito. O resultado final, rastreabilidade total de absolutamente tudo o que acontece na fábrica. E claro, falando em rastreabilidade, não dá pra gente não mencionar um primo mais famoso do RFD, que hoje todo mundo conhece, o QR Code. Ele é uma evolução do código de barras, cumpre uma função parecida, com a grande vantagem de que qualquer celular com uma câmera consegue ler. Agora, o ponto mais importante de tudo isso. Nenhuma dessas tecnologias funciona sozinha como uma ilha. Realidade aumentada, cobots, impressão 3D, drones, RFID, são todas peças daquele nosso quebra-cabeça. E quando a gente encaixa tudo, o que se forma é uma espécie de sistema nervoso da fábrica do futuro. Uma operação totalmente inteligente e conectada. No fim das contas, a grande mensagem na indústria 4.0 não é sobre máquinas substituindo pessoas. A palavra-chave é colaboração. A tecnologia não está aqui para nos tornar obsoletos, mas sim para amplificar as nossas próprias habilidades. É para nos liberar das tarefas repetitivas e perigosas, para que a gente possa focar no que fazemos de melhor, ter criatividade e resolver problemas. E isso tudo deixa uma pergunta bem importante para o futuro, né? Com as tarefas mais pesadas, perigosas e repetitivas sendo feitas pelas máquinas, qual vai ser um novo espaço para a criatividade humana, para a nossa capacidade de resolver problemas e para a nossa engenhosidade dentro dessas fábricas super inteligentes? Fica aí a reflexão.